Ok, vamos... Atrás da segunda... Só um instantinho. Continuidade. Eu estou achando muito importante os comentários. Nós estamos gravando e depois nós vamos fazer a degravação para produzir o nosso documento. Lembrando aqui na intervenção da doutora, eu estava aqui me preocupando como é que a gente vai diferenciar, né, o profissional que vai fazer análise documental e vai fazer análise de risco. Quer dizer, na verdade, eu estou entendendo que foi deixado de lado muito a avaliação do risco existente nessas instalações e passou a se dar muita importância à parte da gestão documental, da gestão do processo. Então, essa questão do risco que tem levado uma preocupação muito grande. Nós já tivemos e temos uma série de acidentes, né, de impacto ambiental muito grande e que, por algum motivo, eles deixam de ser avaliados, talvez até pelo tipo de definição de que profissional é esse. Eu sei que os auditores têm uma certa resistência nessa definição do profissional. Não estou puxando a brasa para o sistema tecnológico de engenharia, não. Hoje o Brasil tem uma falta de engenheiros, não existe engenheiro nenhum buscando empregos. Todos os engenheiros estão sendo procurados para os empregos. Eu só acho que gestão de risco ambiental não pode ser feita por qualquer pessoa. Qualquer pessoa não sabe. Eu digo aqui, quem não é especialista não sabe o que é um RASOP, não sabe o que é uma PR, e vai chegar lá, vai fazer gestão de documento. E o problema está, talvez, nesses riscos que vão levar uma instalação a ter um acidente ambiental. E as pessoas estão lá verificando documentação perfeitamente, as conformidades todas, documentais ou de gestão, mas não de operação, que é o que eu estou vendo aqui, a discussão muito nessa dicotomia de operação e documentação. Então, na hora que a gente for especificar que profissionais devem ter, vocês, né, nós estamos fazendo esse trabalho em conjunto, a gente tem que ter esse cuidado de não deixar brechas para que não especialistas ou não especialistas que conheçam a matéria possam ter atribuições que depois vai levar a pessoa a fazer um trabalho de baixa qualidade. Esse que é o que eu estou entendendo até esse momento. Eu vou passar aqui para a nossa colega que quer fazer uma intervenção também. E eu acho que as pessoas têm que ser rápidas, porque a nossa previsão é que às 12 horas a gente encerre essa parte da manhã. Bom, primeira sugestão, eu acho que a gente poderia estender até 1, porque como ele já começou um pouquinho mais tarde, e à tarde algumas pessoas vão sair, se a gente de repente puder ter o almoço 1 hora, eu acho que isso ajudaria bastante, porque algumas pessoas importantes para todo esse fórum vão estar saindo após o almoço. Então, isso é só para vocês pensarem, depois vocês veem. Eu tenho uma empresa de consultoria, trabalho nessa área há 20 anos, 22 anos. Comecei com a Art Delirium, que é uma empresa internacional. A gente foi uma das primeiras empresas aqui no Brasil a fazer cursos de auditoria, onde o foco era a conformidade. Naquela época já se falava de ISO, mas ainda nem tinha ISO 14000 nem nada, mas sempre o foco foi conformidade. O sistema de gestão ele é uma ferramenta que ele ajuda a conformidade, mas depois, com ISO 9000, ISO 14000, o foco foi muito mais para a gestão. E, infelizmente, o mercado transformou isso numa ferramenta de marketing. Então, muita gente tem um sistema de gestão para ser certificado para dizer que tem, e não efetivo. Então, eu acho que toda essa briga que a gente fala em ter ou não sistema de gestão está muito ligado ao tipo, quer dizer, o que é hoje ter um sistema de gestão. A gente tem que prestar atenção que tem muita empresa pequena que está entrando no mercado, empresas que estão no começo e que não têm hoje um sistema de gestão, mas nem por isso elas deixam de ter um controle efetivo de conformidade. E muita empresa que um sistema de gestão. A gente fez um trabalho de 8 anos para uma grande empresa brasileira, onde 55% de empresas que eram certificadas em ISO 14 ou 9, uma das ISO, tinham não conformidades sérias ambientais. Então, eu acho que ela fala e ela tem razão, porque a gente tem isso como número experiente e ela vendo os resultados do dia a dia. Então, sistema de gestão, ele é bom se ele funcionar e for feito da maneira que tem que ser feita. O custo de um sistema de gestão efetivo é enorme, o custo de manutenção é muito grande.
Então, no mercado competitivo, onde todo mundo fala em redução de custo, infelizmente o custo ambiental é o primeiro que é reduzido. Então, a gente tem que separar essas duas coisas. Capacitação de auditor também, eu acho que existem dois grandes grupos. Falando de história, eu venho de uma história onde eu tenho pessoas que fizeram curso de auditor, primeiro curso de auditor em 94, 95, a própria Petrobras, eles fizeram uma turma de 150 pessoas, que foi um dos primeiros grandes cursos, e eu fui uma das pessoas que lecionei esse curso. São pessoas que não têm log de auditoria, são pessoas que têm muita experiência, e com essas, teve um curso que a gente fez no IBS, no próprio IBP, e que são pessoas que hoje, se forem fazer o RAC ou a BENS, não conseguem certificar. Ninguém tem certificação, ninguém tem prova. O mercado hoje é um mercado que muda muito. Aí você precisa de falar com a pessoa que você fez auditoria há 5, 6 anos atrás. Você não sabe onde ela está, você não sabe quem é. Você liga para a empresa, a pessoa não te dá. Então, quer dizer, você está com base muito fraca e você tem o quê? Eu tenho profissionais que trabalham para mim, que são excelentes, que hoje não podem fazer essas auditorias. Eu tenho pessoas que não vou dizer medíocres, mas que são médias, que estão dentro de uma estrutura nova de auditoria, que vem de sistema de gestão, que não tem muito problema e que facilmente elas conseguem se certificar. Mas são pessoas que, infelizmente, a gente não quer trabalhar. Então, esse é o grande problema. É que a gente está colocando... Eu conheço empresas que em 3 semanas fazem auditores trinormas. Pegam pessoas da universidade, transformam em trinormas. Por serem grandes empresas no mercado, colocam essas pessoas como observadoras, elas fazem 5, 10 auditorias e estão no mercado ganhando 200, 300 reais por diária de serviço, enquanto pessoas que estão há 20 anos no mercado estão lutando para conseguir ter 500, 600 reais de diária. A gente, como empresa de consultoria, tem uma dificuldade porque não consegue repassar esses custos e não fica competitivo. Então, existe um grande buraco, sim, que a gente tem que analisar com muita profundidade. Se a gente quiser melhorar a indústria, se a gente quiser voltar a ter patamares... Eu pagava auditores meus há 6 anos atrás mais do que eu pago hoje, porque eu não consigo ser competitiva no mercado. Então, isso é um grande problema. A gente tem que levantar, porque eu acho assim, o principal de auditoria é a qualificação. Outra coisa, não é a qualificação que vem, é do projeto, é de você ter tempo de capacitar as pessoas internamente. Isso não está acontecendo. Então, é outro problema. Então, isso é uma coisa que tem que ser revista como um todo. É a capacitação que é exigida, a capacitação necessária. O que são essas pessoas hoje que estão sendo formadas por grandes empresas que conseguem facilmente? Porque eu vejo que, por exemplo, para a RAB, para o RAC, é muito difícil. Porque eles também têm um Inmetro que diz, você tem que fazer assim. Eles têm que ver que aquilo tem que ser feito. Só que o que está escrito ali, eles podem até saber, não, essa pessoa não é tão capaz, mas está aqui, tem isso, isso e isso, eu tenho que dizer que funciona. Então, isso é que a gente precisa de ver como muda. E também a gente tem que ver o quê? A gente tem um problema. O futuro é maravilhoso, a gente pode fazer muita coisa para mexer no futuro, mas a gente tem um problema hoje. A gente tem falta de auditores, a gente precisa fazer auditoria com qualidade, tem que acabar com auditorias que não estão sendo realizadas com qualidade, mas como que as próprias empresas conseguem, porque elas têm prazo, elas têm que seguir, elas têm muitas metas a serem cumpridas. Então, eu acho que hoje, em termos de levar para o Ministério do Meio Ambiente, ou em pensar em alguma coisa, tem que ser em termos de quê? Pensar o que pode ser feito hoje para dar uma maneira de fazer alguma maneira preliminar para que a gente consiga chegar no amanhã. Mas tem que ter esse momento de transição. E tem que ser visto esses auditores experientes, capacitados na indústria, como que realmente eles podem voltar ao mercado. Porque eu tenho pessoas que estão até desistindo do mercado em função de não conseguirem certos atributos para serem certificados. Então, é isso que eu queria deixar como mensagem. Eu estou achando muito importante os comentários. Nós estamos gravando e depois nós vamos fazer a degravação para produzir o nosso documento. Lembrando aqui na intervenção da doutora, eu estava aqui me preocupando como é que a gente vai diferenciar, né, o profissional que vai fazer análise documental e vai fazer análise de risco. Quer dizer, na verdade, eu estou entendendo que foi deixado de lado muito a avaliação do risco existente
nessas instalações e passou a se dar muita importância à parte da gestão documental, da gestão do processo. Então, essa questão do risco que tem levado uma preocupação muito grande. Nós já tivemos e temos uma série de acidentes, né, de impacto ambiental muito grande e que, por algum motivo, eles deixam de ser avaliados, talvez até pelo tipo de definição de que profissional é esse. Eu sei que os auditores têm uma certa resistência nessa definição do profissional. Não estou puxando a brasa para o sistema tecnológico de engenharia, não. Hoje o Brasil tem uma falta de engenheiros, não existe engenheiro nenhum buscando empregos. Todos os engenheiros estão sendo procurados para os empregos. Eu só acho que gestão de risco ambiental não pode ser feita por qualquer pessoa. Qualquer pessoa não sabe. Eu digo aqui, quem não é especialista não sabe o que é um RASOP, não sabe o que é uma PR, e vai chegar lá, vai fazer gestão de documento. E o problema está, talvez, nesses riscos que vão levar uma instalação a ter um acidente ambiental. E as pessoas estão lá verificando documentação perfeitamente, as conformidades todas, documentais ou de gestão, mas não de operação, que é o que eu estou vendo aqui, a discussão muito nessa dicotomia de operação e documentação. Então, na hora que a gente for especificar que profissionais devem ter, nós, vocês, né, nós estamos fazendo esse trabalho em conjunto, a gente tem que ter esse cuidado de não deixar brechas para que não especialistas ou não especialistas que conheçam a matéria possam ter atribuições que depois vai levar a pessoa a fazer um trabalho de baixa qualidade. Esse que é o que eu estou entendendo até esse momento. Eu vou passar aqui para a nossa colega que quer fazer uma intervenção também. E eu acho que as pessoas têm que ser rápidas, porque a nossa previsão é que às 12 horas a gente encerre essa parte da manhã. Bom, primeira sugestão, eu acho que a gente poderia estender até 1, porque como ele já começou um pouquinho mais tarde, e à tarde algumas pessoas vão sair, se a gente de repente puder ter o almoço 1 hora, eu acho que isso ajudaria bastante, porque algumas pessoas importantes para todo esse fórum vão estar saindo após o almoço. Então, isso é só para vocês pensarem, depois vocês veem. Eu tenho uma empresa de consultoria, trabalho nessa área há 20 anos, 22 anos. Comecei com a Art Delirium, que é uma empresa internacional. A gente foi uma das primeiras empresas aqui no Brasil a fazer cursos de auditoria, onde o foco era a conformidade. Naquela época já se falava de ISO, mas ainda nem tinha ISO 14000 nem nada, mas sempre o foco foi conformidade. O sistema de gestão ele é uma ferramenta que ele ajuda a conformidade, mas depois, com ISO 9000, ISO 14000, o foco foi muito mais para a gestão. E, infelizmente, o mercado transformou isso numa ferramenta de marketing. Então, muita gente tem um sistema de gestão para ser certificado para dizer que tem, e não efetivo. Então, eu acho que toda essa briga que a gente fala em ter ou não sistema de gestão está muito ligado ao tipo, quer dizer, o que é hoje ter um sistema de gestão. A gente tem que prestar atenção que tem muita empresa pequena que está entrando no mercado, empresas que estão no começo e que não têm hoje um sistema de gestão, mas nem por isso elas deixam de ter um controle efetivo de conformidade. E muita empresa que um sistema de gestão. A gente fez um trabalho de 8 anos para uma grande empresa brasileira, onde 55% de empresas que eram certificadas em ISO 14 ou 9, uma das ISO, tinham não conformidades sérias ambientais. Então, eu acho que ela fala e ela tem razão, porque a gente tem isso como número experiente e ela vendo os resultados do dia a dia. Então, sistema de gestão, ele é bom se ele funcionar e for feito da maneira que tem que ser feita. O custo de um sistema de gestão efetivo é enorme, o custo de manutenção é muito grande. Então, no mercado competitivo, onde todo mundo fala em redução de custo, infelizmente o custo ambiental é o primeiro que é reduzido. Então, a gente tem que separar essas duas coisas. Capacitação de auditor também, eu acho que existem 2 grandes grupos. Falando de história, eu venho de uma história onde eu tenho pessoas que fizeram curso de auditor, primeiro curso de auditor em 94, 95, a própria Petrobras, eles fizeram uma turma de 150 pessoas, que foi um dos primeiros grandes cursos, e eu fui uma das pessoas que lecionei esse curso. São pessoas que não têm log de auditoria, são pessoas que têm muita experiência, e com essas, teve um curso que a gente fez no IBS, no próprio IBP, e que são pessoas que hoje, se forem fazer o RAC ou a BEND, não conseguem certificar.
Ninguém tem certificação, ninguém tem prova. O mercado hoje é um mercado que muda muito. Aí você precisa de falar com a pessoa que você fez auditoria há 5, 6 anos atrás. Você não sabe onde ela está, você não sabe quem é. Você liga para a empresa, a pessoa não te dá. Então, quer dizer, você está com base muito fraca e você tem o quê? Eu tenho profissionais que trabalham para mim, que são excelentes, que hoje não podem fazer essas auditorias. Eu tenho pessoas que não vou dizer medíocres, mas que são médias, que estão dentro de uma estrutura nova de auditoria, que vem de sistema de gestão, que não tem muito problema e que facilmente elas conseguem se certificar. Mas são pessoas que, infelizmente, a gente não quer trabalhar. Então, esse é o grande problema. É que a gente está colocando... Eu conheço empresas que em 3 semanas fazem auditores trinormas. Pegam pessoas da universidade, transformam em trinormas. Por serem grandes empresas no mercado, colocam essas pessoas como observadoras, elas fazem 5, 10 auditorias e estão no mercado ganhando 200, 300 reais por diária de serviço, enquanto pessoas que estão há 20 anos no mercado estão lutando para conseguir ter 500, 600 reais de diária. A gente, como empresa de consultoria, tem uma dificuldade porque não consegue repassar esses custos, senão não fica competitivo. Então, existe um grande buraco, sim, que a gente tem que analisar com muita profundidade. Se a gente quiser melhorar a indústria, se a gente quiser voltar a ter patamares... Eu pagava auditores meus há 6 anos atrás mais do que eu pago hoje, porque eu não consigo ser competitiva no mercado. Então, isso é um grande problema. A gente tem que levantar, porque eu acho assim, o principal de auditoria é a qualificação. Outra coisa, não é a qualificação que vem do projeto, é de você ter tempo de capacitar as pessoas internamente. E isso não está acontecendo. Então, é outro problema. Então, isso é uma coisa que tem que ser revista como um todo. É a capacitação que é exigida, a capacitação necessária. O que são essas pessoas hoje que estão sendo formadas por grandes empresas que conseguem facilmente... Porque eu vejo que, por exemplo, para a RAB, para o RAC, é muito difícil. Porque eles também têm um Inmetro que diz, você tem que fazer assim. Eles têm que ver que aquilo tem que ser feito. Só que o que está escrito ali, eles podem até saber, não, essa pessoa não é tão capaz, mas está aqui, tem isso, isso e isso, eu tenho que dizer que funciona. Então, isso é que a gente precisa de ver como muda. E também a gente tem que ver o quê? A gente tem um problema. O futuro é maravilhoso, a gente pode fazer muita coisa para mexer no futuro, mas a gente tem um problema hoje. A gente tem falta de auditores, a gente precisa fazer auditoria com qualidade, tem que acabar com auditorias que não estão sendo realizadas com qualidade, mas como que